Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 24 de fevereiro de 2026, rodadinha cheia no final de semana. Não tivemos vídeo, né? A gente falou para vocês, a gente precisa bater nossa meta de 100 likes para desbloquear os vídeos do dia anterior. Então, sexta a gente parou em 80 likes, sábado e domingo ficamos sem vídeos, mas sempre mandando palpites, se baseando em números e estatísticas lá pra galera do nosso grupo VIP. Pessoal, a temporada tá acabando, a temporada regular, o momento de fazer dinheiro é agora, porque tem muitos times ruins, com pontos fracos dentro de quadra, enquanto a temporada regular tá rolando. Então, são os melhores pra gente explorar e fazer dinheiro em cima deles. Então, participem do nosso grupo VIP. Tá aí pra vocês o contato no canto aqui embaixo, tá? Canto inferior direito. Por apenas R$ 20 você faz parte por apenas um mês, 30 para pegar 2 meses e 50 fica a temporada completa. Já inclui aí fevereiro, março, abril, maio, junho, enfim, todos os jogos até a NBA Finals. E pra gente trazer mais vídeos para vocês amanhã, a metinha de like é a mesma, 100 likes. Não se esquece de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp. A gente tá batendo aí 800, 900 views e a gente não consegue nem 100 likes. Pô, a gente conta com vocês, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, beleza? Vamos começar aqui com Pacers e 76ers. O Indiana Pacers joga em casa, ainda muito desfalcado e sem um compromisso com a temporada atual. Zubac, Obi Toppin são os principais jogadores de fora para essa time que a gente vai indicar, e claro, Tyrese Haliburton, o melhor jogador, está de fora desde o começo da temporada. Andrew Nembhard, Pascal Siakam, titulares importantes durante essa temporada, são dúvida para hoje e a gente vai trabalhar em cima do Joel Embiid, que já tá há um tempo sem jogar, mas encara hoje o Indiana Pacers, que é uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola. São também um dos 10 times com mais sofrem pontos dentro da zona pintada na liga. Vamos de pelo menos 25 pontos do Embiid. Eles também são uma das 10 piores defesas da NBA em relação ao número de pontos sofridos. E também são dos 10 que mais levam rivais à linha de lance livre em toda a NBA, todo o encaixe perfeito para que o Joel Embiid faça uma boa partida hoje, tá? O Indiana Pacers, por 100 posses de bola, é uma das 10 piores defesas. E o Joel Embiid tem um histórico recente muito positivo contra esses adversários, tá? Odd de 50 é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. Ele marcou pelo menos 25 pontos em 12 dos últimos 15 jogos e também em 9 dos últimos 10 jogos ele conseguiu pelo menos 25 pontos, o único under ele ficou por apenas um pontinho, tá? Uma média de 26,6 pontos na temporada até aqui. A gente indicou esse over na pontuação dele contra o Indiana no dia 19 de janeiro e bateu também, a gente indicou 25 pontos também, completou para 30, tá? E ele também foi muito bem nesse jogo que a gente também indicou o over dele marcando 39 pontos. É um cara que domina muito o garrafão, vem tendo volume de jogo, minutagem, no fim é isso que importa. Para você ferir o Indiana Pacers, você precisa de bons jogadores de mano a mano que façam movimentos de fora para dentro, ou então jogadores que são muito dominantes daquele setor e que tem um número alto de arremessos. O Embiid não só é dominante, como ele também faz o movimento de fora para dentro, já que ele é um cara que agora tá arremessando um pouquinho mais de 3, independente do seu aproveitamento não tá sendo espetacular assim, ele faz umas bolinhas de 3, ele faz um movimento de fora para dentro para poder construir jogo também, o que é muito bom porque falta altura, falta pivô e qualidade na defesa do Indiana para aparecer esse jogador, mas acima de tudo falta ambição nessa temporada, já que o Pacers é um time de tank com 15 vitórias e 43 derrotas, o futuro deles é a próxima temporada, então perder de propósito alguns jogos ainda é interessante para que eles tenham uma melhor posição na loteria do draft. Então 76ers é favorito, Embiid deve brilhar. Vamos falar de Hawks e Wizards aqui. Várias possibilidades em over são boas, tá? A gente tá falando de um Hawks que joga em casa contra um Wizards que também não tem nenhum compromisso com a defesa e nem com o presente. Muito mais com o futuro, mas não contam com o Anthony Davis para essa partida e nem o Alex Sark seriam os donos do garrafão dessa franquia. É um setor onde eles vão sofrer bastante e jogadores que vão conectar passes com esses jogadores que vão arremessar nesse garrafão órfão do Washington Wizards vão ter seus passes facilmente convertidos em assistências, porque esses jogadores de garrafão vão arremessar contra uma das piores defesas da liga em um setor onde o aproveitamento dos arremessos costuma ser de 50% para cima. Então é muito mais fácil você gerar assistências contra um time que sofre muito no garrafão do que um time que sofre muito no perímetro, onde um jogador ali numa boa noite no território triplo, com volume, ele vai ter de 30% a 40% por aí. Então, a gente tá falando aqui de um Wizards que é a segunda pior defesa e são também o sexto time mais rápido por 100 posses. Então, é um time que gasta pouco relógio, cede muitas posses de bola para os rivais porque gasta um pouco relógio e defende mal todas essas posses de bola. A gente tá falando de um Wizards que é excelente para se trabalhar em over na pontuação de pivôs, mas eu não confio tanto assim, né, no Okongwu ou então no Jock Landale para poder ir bem, apesar de achar que eles têm números interessantes e se você gosta deles, vale o risco. É o segundo time mais vazado para pivôs na liga. Mas também é um dos times que mais cedem assistências por jogo, justamente porque é fácil pontuar contra eles e o melhor caminho é conectar com esses jogadores bigs, o segundo time mais favorável para se trabalhar em assistências com jogadores em toda a liga. Então aqui a gente tem duas possibilidades, né, caras que têm
tem média, linha baixa também e odds interessantes que valham a pena. No geral, geralmente quando é assim, eu gosto de trabalhar ali com um ou dois jogadores que eu gosto bastante. Dentro do ao vivo, tentar ficar de olho de fazer o cash out em um deles e deixar o outro que já começou bem até o final. Então, a gente tem aqui o Nickeil Alexander-Walker, o primo do Shai, com 3.5 para trabalhar no acima D, tá? Ele conseguiu superar em 4 dos últimos 5 jogos, mas a gente já vai ampliar as linhas dele aqui. É um cara que eu gosto muito dele, o problema é que quando ele fica em under, aí é muito under, assim, tipo, ele some do jogo e dá 0 assistências, então é meio bizarro, tá? Mas a gente também tem aqui o Kuminga, que também superou em 4 dos últimos 5 jogos a linha dele de 1.5, que eu considero bem baixa, tá? Ele é um cara que, sei lá, não demonstrou muita felicidade em estar em Atlanta, não. Então, ele não vai fazer tanta questão assim de arremessar, o que também é muito bom, tá? Vamos aqui para a linha desses dois jogadores. Como eu disse para vocês, eu acho os dois interessantes. O Kuminga, ele tem tudo que se quisesse, né, ser um dos principais jogadores desse novo Atlanta Hawks, enquanto que o Nickeil Alexander-Walker vem fazendo talvez a melhor temporada da sua vida, sendo titular e um jogador muito importante também. Ambos jogam mais ou menos ali na mesma posição, de ala armador, mas estão sempre ali tocando na bola para poder gerar essas assistências, tá? Então vamos lá. A gente tem o Kuminga aqui com a média de 2.5 assistências por jogo na temporada, mesmo com a minutagem bem limitada, tá? Ele tem média de 23.3 na temporada, mas em Atlanta essa minutagem aqui foi bem reduzida, justamente pela falta de vontade dele estar em quadra. Então, no fim das contas, eu vou até optar ali pelo Nickeil Alexander-Walker. Mas eu acho que no ao vivo, ter um dinheirinho ali colocado em cima do Kuminga, porque vai que hoje, até por conta de que é um jogo no qual os reservas podem ter uma minutagem um pouco maior, porque o rival é muito ruim, quem sabe ali, né? Ele não consiga mesmo com a minutagem baixa, jogando uns 15, 20 minutos, ele consiga esse over porque realmente é uma linha muito baixa, tá? Onde 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele conseguiram superar, sendo que 8 dos últimos 9 também foram over, tá? O único cara aqui que ficou com a linha mais baixa foi o Jalen Tyson. Aqui eles estão computando um pouquinho mais dos alas barra ala pivôs, mas ainda assim é um cenário interessante, como eu disse para vocês, né? Ele jogou apenas 9 minutos no último jogo, esse é o grande ponto de preocupação na minha visão. Então, por isso eu iria priorizar aqui o Nickeil Alexander-Walker. Só finalizando, ele conseguiu ser over em 12 dos últimos 15 jogos nesse número de assistências. Já o Nickeil, ele tem aqui, como eu disse para vocês, 4 dos últimos 5 jogos em over. É um cara com a minutagem mais alta, ele é um cara com menos talento, apesar dele ser armador, né? Não é que ele tem menos talento para passar a bola, mas geralmente ele é um cara ali que consegue jogar bem mesmo sem conduzir muito a bola. Mas ele tem 32.9 minutos de média na temporada. Ele é um cara que já deu certo dentro desse esquema do Hawks, então foi um pouco mais simples. Ele conseguiu superar essa ali em 10 dos últimos 15 jogos. E nos últimos 9 jogos aqui, ele conseguiu superar em 8, tá? O que também é muito interessante, média de 3.5 assistências na temporada até aqui. O LaMelo Ball foi a nossa última indicação contra o Wizards nas assistências, bateu porque a gente pegou a linha de 7 ali, pagando em torno de 1,50. O 7,5 acima dele só não bateu porque ele não teve minutagem, mas no fim, sempre é bom você trabalhar no over em assistências contra o Washington Wizards, que é um time muito vazado, que defende mal, que cede muitas posses de bola por minuto, e todo mundo aqui pode ser over, seja em pontos ou seja em assistências. Por que eu não trouxe então o Jalen Johnson, que é o grande comandante dessa franquia? Acho que hoje ele pode ter uma noite ali espetacular em pontos, rebotes, mais assistências. Mas eu acho que a linha dele tá um pouquinho alta, tá? Acho que ele pode fazer um pouco de tudo. Ele tem jogos em que ele dá 11 assistências, 20 rebotes e 20 pontos, mas ele também tem aqueles jogos ali que ele não consegue nem chegar a 10 assistências, na verdade chega ali em 5, 6, o que é muito pouco. Então ele é um cara assim que tem um dinheiro sobrando, esse over pontos, rebotes, mais assistências é interessante, mas você vai ter que estar sempre de olho ali no possível cash out, porque ele pode não ter minutagem, é o grande protagonista dessa franquia, ou ele pode guardar todo o seu talento para um jogo mais importante no futuro, porque ele não precisa ser genial aqui para poder seu time vencer. Agora, se você quer correr ainda mais riscos, porque eu acho que assim, em relação a pontos, rebotes, mais assistências, talvez ele não busque tantos números acumulados assim, mas ele pode buscar ali fechar um duplo-duplo, um triplo-duplo. A linha de duplo-duplo dele aqui nem tem aberta. Mas para triplo-duplo pagando 4, assim, eu acho que se for para loucura, até vale o risco se você ter um dinheirinho sobrando, porque além de ser uma defesa ruim, um time que cede muitas assistências por jogo e muitos pontos no garrafão, isso é muito importante. O segundo pior aproveitamento em rebotes da liga é do Washington Wizards. Então, quem sabe ali, né? Ele não vai dar uma forçadinha para tentar fechar esse triplo-duplo e essa linha de 4 possa ser promissora, tá? Muito melhor tentar isso do que tentar uma dupla, tripla mirabolante ali, uma múltipla que dificilmente vai bater. Nets e Mavericks a gente vai pular, tá? Eu gosto de trabalhar no over em rebotes contra o Mavericks.
mas o Nets não tem nenhum jogador muito confiável pra gente trabalhar nesse quesito, na minha visão. Então vamos falar aqui de Cavs e Knicks, um dos jogos mais interessantes da noite, e o Cavs vai levar muito mais a sério esse jogo, porque o Cavs precisa provar que o bom time deles, que foi construído recentemente, pode vencer um grande jogo. Mas o Knicks geralmente é uma pedra no sapato deles, e mais do que isso, o Cavs tomou uma pancadinha no último jogo pro OKC desfalcado de diversas estrelas. Então talvez o Cavs seja sim muito bom, mas talvez eles sejam muito bons só pro leste. E ainda assim, isso não torna eles o melhor time da conferência. Então, eu gostaria de trabalhar com a vitória deles, ainda mais jogando em casa, mas a gente tá falando aqui sobre onde mais vale a pena correr riscos. E entre a vitória deles pagando em torno de 1,50 e um handicap positivo esticado do Knicks, aqui de mais 7,5 pagando o mesmo quase, eu prefiro esse HC positivo, tá? O Knicks só demonstrou fragilidade ali contra os Pistons, de resto eles conseguiram ir muito bem, ganhar de grandes franquias ou cobrir esse handicap contra o Pacers, vacilaram. Mas cobriu esse HC e claramente o foco deles, né, a mobilização deles nessa sequência aqui de jogar no dia 10 e 11, estava toda aqui no Philadelphia 76ers, tanto em relação à motivação dos jogadores, estratégias desenhadas, porque o Philadelphia pode ser um rival de playoff, enquanto que o Indiana é um time que nem deve estar lá na pós-temporada. Depois eles venceram o ótimo Houston Rockets e o placar foi um pouquinho mentiroso aqui, tá? O Pistons foi melhor o jogo todo? Acredito que sim, mas eu também não acho que foi pra tanto assim, tá? Eu acho que foi um trabalho mais de formiguinha, não foi como se eles tivessem amassado e falassem, pô, a gente vai ganhar a qualquer momento. Até teve um período ali em que o Knicks ameaçou encostar, mas no geral, o Pistons tá à frente, tá? Sabe? É um momento assim especial pra eles. Esse handicap positivo, o cabelinho aqui do Sorran ficou da hora nessa arte. Mas a gente tá falando aqui de um Knicks que é melhor em alguns quesitos do que os Cavs, tá? Inclusive no net rating, que é o quinto melhor da liga. O net rating é um saldo a cada 100 postes de bola de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. Eu repito, acho que o Cavs tinha tudo aqui pra vencer, mas a gente tá falando de onde mais vale a pena se arriscar. O momento do Cavs é excelente, a sequência é muito boa e eu acredito que eles tenham dois dos três melhores jogadores em quadra, com Donovan Mitchell e também com o James Harden, ao lado ali do Jalen Brunson. O Karl Anthony Towns, cara, ele é uma decepção, assim, ele deveria ser muito mais dominante do que ele é, principalmente ofensivamente, e os coadjuvantes ali dos Knicks são muito bons, tá? São vários ótimos operários, mas eu acho que o Cavs tem ali coadjuvantes melhores, que já foram All-Stars, como o Jarrett Allen, o Evan Mobley, ok que o Michael Bridges também já foi, etc. Mas enfim, no fim, o que mais vale a pena é o HC positivo, porque é um jogo que vai ser muito equilibrado e onde tudo pode acontecer, beleza? Vamos aqui falar de Raptors e Thunder. A gente tem aqui o Oklahoma City Thunder jogando fora de casa, mas, sinceramente, tanto desfalcados do Shea e do Jalen Williams, ok. Mas eu acho que desde que o Chet Holmgren joga, ainda mais quando do outro lado eles não tendo o Jacob Poeltl e quem sabe o Scottie Barnes, vale a pena se arriscar nessa odd de 95 do Thunder, porque vocês viram o que eles fizeram com o Cavs recentemente? Desculpa, os Cavs é um time melhor do que o Toronto Raptors. Então, no fim das contas, mesmo que o jogo contra os Cavs tenha sido em Oklahoma, eu ainda acho que aqui vale o risco. A gente tá falando sobre risco, não é sobre, tipo, pô, essa equipe aqui, ela tem muito encaixe. Não, não é isso. É que alguém vai ter que vencer. E, sinceramente, 1,95 pro OKC, que já mostrou ser excelente, mesmo desfalcado do Shea, acho que vale a pena, tá? Eles amassaram os Cavs aqui, vencendo por 8 pontos de diferença. Sem o Shea, eles venceram aqui 7 dos últimos 10 jogos, né? O que também é muito interessante. E essa odd de 1,95, ela permite a gente colocar até uma margenzinha de segurança, sabe? Se você quer colocar um dinheirinho a mais numa odd um pouquinho menor e mais segura, dá para colocar aqui um HC positivo favorável ao Thunder. E sem contar que deve ser um jogo muito disputado. Talvez ali a gente tenha um placar mais próximo. Então colocar aqui um mais 4,5 para eles, odd em 54, eu acho bem interessante também, tá? Aí coloca a gente numa posição melhor para essa partida. Eles venceram 4 dos últimos 5 jogos sem o Shea. Dentre eles venceram Cleveland e venceram também o Los Angeles Lakers, que estavam bem saudáveis, né? Eles cobriram esse handicap que a gente tá buscando por hoje somente nas vitórias, mas ainda assim, hoje eles não vão enfrentar um Houston nem um San Antonio Spurs. Vão enfrentar um time melhor do que o Milwaukee Bucks, é verdade, mas eu acho que aqui foi muito mais o erro de percurso e motivação, porque eles enfrentaram no dia 9 e 11 dois times da conferência deles e com muito mais potencial de serem encontrados ali em um playoff do que contra o Bucks. Então acho que era uma questão de mobilização também. Beleza? Agora, vamos falar aqui a respeito dos próximos jogos. Bulls e Hornets é um cenário bem parecido com aquele que a gente tem no Hawks e Wizards, porque o Bulls é um time que joga rápido, defende mal o garrafão, cede muitos pontos e cede muitas assistências. Tudo isso é mais ou menos o que é o Washington Wizards, só que com um pouquinho aqui mais de qualidade, ou bem mais qualidade, mas o Bulls ainda não é um time
de elite. O Hornets vem muito bem nessa temporada e sonham em disputar uma pós-temporada. O problema é que mesmo depois dessa arrancada muito boa dos Hornets, eles no máximo conseguem aí um play-in, mas eles não podem deixar a peteca cair dificilmente. Acho que o Bucks vai passar eles, a não ser que o Giannis volte voando. Mas o Hornets é um time com mais motivações para vencer. O Bulls já assumiu o tank, e mais do que isso, eles não querem subir de posição. Mas também para eles descerem, são 8 derrotas de diferença. Então talvez o Bulls se esforce o suficiente para os rivais não ganharem de lavada. Ainda mais que o Hornets falta um pouquinho de encaixe, um pouquinho de força no garrafão para machucar muito esse Bulls. Mas ainda assim é um time que não deve vencer, deve competir, porque se eles vencerem eles vão para 25, passa aqui o Bucks, mas ainda assim é uma briga ali que acho que nem passa, né? Eles têm mais derrotas, mais jogos, mas enfim. Para eles estão numa posição que, pô, dá pra gente jogar sério, mesmo assim a gente vai continuar sendo ruim. Enfim, o Hornets é favorito para essa partida, mas a gente tem que buscar as assistências, tá? O Lamelo tá com a linha muito alta, na última vez a gente até conseguiu abaixar para 7, como eu disse para vocês, para trabalhar, mas hoje a linha de 7 dele aqui tá pagando em 44, aí eu já não gosto tanto, tá? Eu acho que vai passar de raspão. Se fosse uma linha que eu falei, pô, 7 é certeza. Aí mesmo com odd abaixo de 50, acho que valeria a gente indicar para vocês. Mas a gente tem aqui também de interessante outros jogadores, ou então espera no ao vivo a linha do Lamelo descer um pouquinho, pagar um pouquinho melhor. Mas a gente tem aqui o Kobe White com 2.5 e o Grant Williams também, que é um operário, tá? Ele conseguiu 5 assistências no último jogo, em 3 dos últimos 4. Tá com a média aí, fez 16 assistências, dividido por 4, dá 5 assistências e pouquinho aí por jogo, né? Mais ou menos. Mais um pouquinho mais, na verdade. Enfim, linha de 1.5, pagando 2,30. Eu acho essas duas interessantes, tá? Esses caras que têm linhas menores, a gente tem que entrar ali no pré-jogo, não tem muito jeito. Mas os caras ali que tem a linha um pouquinho maior, dá pra gente esperar um pouquinho ou essa odd subir, ou esse 2.5 baixar para 1.5. Enfim, dá pra ter um pouquinho mais de tempo para administrar as coisas. Porém, eu acho que eu entraria nos dois aqui no over e ficaria bem de olho no ao vivo, porque se o Grant Williams der uma, já dá para encerrar, pelo menos se for cedo, com um bom lucro. O Kobe White é um cara que acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais até o final, e ele é muito mais um cestinha do que um passador. Só que como ele tá chegando agora na franquia, a linha é baixa, e o adversário é só ex-franquia, talvez ele brilhe um pouquinho mais hoje, né? Ele tenha mais minutagem, ele queira distribuir mais o jogo, até para não chegar aí na franquia nova querendo mandar nas coisas, né? Sendo um cara mais coletivo mesmo. São 4.7 assistências de média na temporada até aqui. Ele já não joga há um bom tempo, então isso também coloca um pouquinho de pé atrás nele, mas eu acho que ele foi contratado para ter uma minutagem de pelo menos 20. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis dele que enfrentaram o Bulls foram over nas assistências, e ele conseguiu superar essa marca que nos últimos 11 jogos ele conseguiu superar em 8, o que também é muito bom, tá? Não tem números dele contra a sua própria franquia, já que ele foi draftado por eles, mas a linha, como eu disse, é muito interessante, bem como do Grant Williams, tá? Ele que assumiu aí certo protagonismo recentemente pelos desfalques ali que o Hornets tinha, mas ele respondeu, e respondeu bem, tá? Foram 4 jogos seguidos com pelo menos 20 minutos de jogo, 5 assistências, e a linha dele caiu. Ah, por que caiu? Porque o Hornets tá com mais jogadores saudáveis agora. Mas ainda assim, eu acho que ele fez por merecer em torno de 15 a 20 minutos hoje para conseguir esse over também. 7 dos últimos 10 comparáveis ele foram over nas assistências, os últimos 3 consecutivos tiveram 5, 8 e 6, o que é espetacular, e no fim, o melhor caminho é trabalhar com as assistências contra os Hornets. O Bulls é um time que joga e deixa jogar, defende mal, joga numa formação leve com garrafão vazio, assim como o Hornets usa e abusa da bola de 3. Deve ser um jogo bem over, bem movimentado, os jogadores que têm mais presença de garrafão devem se destacar, principalmente do lado dos Hornets. Confio no Kalkbrenner ou então no Miles Bridges? No Miles Bridges eu confiei por muito tempo contra o Chicago Bulls, mas eu acho que cada vez mais ele vem se tornando menos prioridade desse elenco, que está demonstrando muito talento. O jogo entre Bucks e Heat vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP, bem como Pelicans e Warriors, e Suns e Celtics vão partir para os jogos que acontecem na virada da madrugada, Minnesota Timberwolves e Portland Trail Blazers. Mas você já pode deixar o seu like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, lembrando que a gente está com a promoção de apenas R$50 para você ser parte do nosso grupo VIP pela temporada completa. A data embaixo está errada, a gente tem que ajustar, mas essa promoção aí é por tempo limitado, mas ela está no ar. Fechado, então chama no WhatsApp, garanta sua vaga e bora falar de Blazers e Wolves. O Blazers joga em casa hoje, eles estão naquele momento de que, cara, a gente tem um bom time, a gente sabe jogar, a gente sabe competir, mas a gente não vai ganhar nada esse ano. Então, finge uma lesãozinha ali do Damian Lillard nem volta essa temporada e Shadon Sharp também não.
Vamos trabalhar os outros jogadores aqui, mas sem a ambição de vencer, porque, repito, a temporada deles é a próxima, tá? Eles provavelmente vão fazer alguns movimentos ou simplesmente vão falar, quer saber? Bora jogar a Veras. Agora não tem mais como eles descerem aqui pra 11ª posição. Acho que eles vão ficar aqui na zona de play-in e dificilmente eles vão subir para esse home court aqui ou então para esse top 6 que vai para os playoffs direto. Então eles vão jogar naquele modo meio mais ou menos, tentar manter essa posição de nono lugar para pelo menos ter ali um mando de quadra, mas também ficar o mais baixo possível para ter uma boa posição na loteria do draft. Então o Timberwolves é favorito para hoje, tá? Mesmo jogando fora de casa, é um time mais completo, mais saudável e que vai levar mais a sério essa partida, mas a gente vai trabalhar com o jogador o Anthony Edwards, tá com a linha de 28.5. Vamos trabalhar nesse acima dele, porque o Blazers é um bom time para você pontuar bem, e no último jogo ele decepcionou muito com apenas 14 pontos, tá? O Anthony Edwards tem 29,5 de média na temporada até aqui. No jogo contra os Blazers, com 14 pontos, ele teve 50% de aproveitamento, com 4 de 6 bolas de 3. Então, no fim das contas, ele só não tentou. Só 4 arremessos ali dentro do garrafão. Não fazia sentido ele ter tanto volume assim. E ele jogou a 32 minutos. Mas, enfim. Agora eu acho que ele já tem uma margem aqui para poder produzir um pouquinho mais. Ele é um cara que eu sempre digo que ele escolhe jogos, né? Você pode ver aqui, geralmente contra times da conferência Oeste, ele costuma brilhar um pouquinho mais. Tanto que se a gente for aqui, ó, em Players, e depois a gente vai colocar aqui o próprio Anthony Edwards, né? Mas vamos colocar aqui em filtros avançados. Contra o Leste primeiro, né? Contra o Leste, a gente tá falando de um Anthony Edwards. Ele não tem tanta motivação assim pra ir bem não, tá? Porque é um time que, se ele for enfrentar alguém no playoff, vai ser só na final. Ele é um cara com esse tipo de personalidade, né? Ele teve média na temporada aqui, ó, não aparece nem no top 10. Teve 26,2 de média contra times do Leste. Isso que os times do Leste geralmente são defesas piores. Mas aí quando a gente vai aqui contra times da Conferência Oeste, ele tinha 26 pontos ali mais ou menos, né, de média. Aqui ele é o segundo maior pontuador com 31,5. Então eu gosto de observar isso. Ele sempre se motiva mais contra times da conferência dele. Dentro desse top 5 ele tem o segundo melhor aproveitamento dentro dos arremessadores, né? Porque o Shea também arremessa muito mais de perto da cesta. E ele teve uma partida muito boa contra o Blazers já nessa temporada, que foi a primeira onde ele completou para 41 pontos com 28 arremessos. Gente, ele foi de 28 para 10 arremessos aqui. Então, claramente é uma questão de tipo, cara, eu quero arremessar ou não quero? E aí essas coisas a gente observa durante o jogo para fazer um cash out se necessário. O Blazers melhorou muito a defesa deles recentemente, mas eles ainda são um time faltoso e um time que joga num pace alto. Então, mesmo que eles tenham uma eficiência defensiva que melhorou, eles ainda são uma defesa mais perto do top 10 de piores do que dos melhores, e eles jogam aqui no 7º ritmo mais alto da liga. Então eles têm muitas posses de bola por minuto, eles têm um bom aproveitamento na hora de defender até, mas eles cedem muitas posses, então acabam sofrendo muito em números. Quando a gente pega aqui na isolation, né, que é o mano a mano, eles são o 4º pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada, onde o próprio, caramba, esqueci o Anthony Edwards, onde o Anthony Edwards é o melhor do time dele, tá? No pick and roll handler, outra jogada em que ele é excelente, o Blazers é o segundo time mais vazado, perdendo só pro próprio Minnesota Timberwolves. Acho que vai dar para esperar a linha dele baixar um pouquinho no ao vivo, mas uma que a gente vai ter que fazer no pré-jogo é no Luka Doncic. Eu espero pelo menos 30 pontos dele hoje. O Lakers joga em casa contra o Magic, que tá fazendo uma maratona aí pelo Oeste, né? Já devem estar mais desgastados. Eles jogaram no dia 20 contra o Kings, depois 21 contra o Suns, 22 contra os Clippers, aí descansaram, beleza, não teve viagem, continuaram ali no leste, mas eles seguem nessa maratona e essas coisas é exaustivas, sabe? Até pro mental do jogador que acaba sentindo falta de casa, tá sempre dormindo em hotel, em camas diferentes, apesar de, sabe, que são as melhores camas possíveis, mas ainda assim eles estão fora da zona de conforto deles, tem que treinar no horário em que a quadra é liberada para eles, não necessariamente a que eles querem, porque a quadra não é deles, mas acima de tudo eles são um time que sofre muito para armadores, tá? Se a gente for pegar aqui na temporada em geral, eles são o segundo mais vazado para armadores em toda a NBA. É um time que também faz bastante falta, então o Luka Doncic, que é ótimo em cavar faltas, pode ir bem hoje. Ele fez pelo menos 30 pontos em 9 dos últimos 15 jogos, tem 32,8 de média. Recentemente ele teve alguns unders aí, mas foi porque o time dele foi muito bem, ele arremessou um pouquinho abaixo ali das 20 bolas, mas quando ele tem volume, quando o time não tá tão inspirado assim e o Orlando defende muito bem, eles vão conseguir minar o jogo de algumas outras estrelas dos Lakers, certamente o Doncic vai ter obrigação aqui de pontuar em alto nível, onde 8 dos últimos 9 jogadores comparáveis a ele contra o Magic foram bem e foram over nas suas pontuações. Beleza?
Deixa eu só dar uma olhada aqui se ele já enfrentou o Magic nessa temporada. Bom, parece que não. Mas ainda assim é um time muito favorável para se trabalhar com over de armadores, porque é um time que no Pick and Roll Handler é o quinto time mais vazado de toda a NBA. E porque na Isolation, no mano a mano, que é uma jogada na qual o Doncic também é muito bom, o Orlando, eles são o quarto mais vazado da liga, o que é ótimo para as nossas pretensões de hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Análises exclusivas e palpites extras com as melhores odds você encontrar no nosso grupo VIP. Chama no WhatsApp e garanta a melhor análise do mercado no grupo VIP mais completo, com guias, e-books, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over e under e o grupo VIP mais completo do mundo. Vídeos exclusivos para quem é membro do canal, clicando no botão de Seja Membro, ou para quem é VIP, pelo menor preço do mercado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!